Capítulo 32, 3, Hino desumano. Senhor. Esta jovem senhorita nunca sentiu seu coração bater tanto quanto agora. Isto é estranho. Esta jovem consegue sentir muito claramente a verdade nas palavras de Vossa Senhoria. Meu coração continua batendo. Ela não conseguia mostrar suas emoções em seu rosto muito bem. Mas isto não importava. A sua respiração quente era uma prova de sua sinceridade melhor do que qualquer outra coisa. De qualquer forma, a expressão da pessoa não importava tanto. Lápis Lazuli era sempre inexpressiva e mesmo assim ela não foi tomada pelo desejo por poder mais intensamente do que qualquer outra pessoa. A autoridade havia superado as emoções há muito tempo, e era muito profunda para ser expressa no rosto de alguém. Você se sente como se estivesse viva. Sim, senhor. Esta jovem senhorita se sente viva. Grave na sua memória que você é o tipo de humana que só consegue se sentir viva com isso. Se algum dia você achar que as coisas estão dando errado, então lembre-se novamente que tipo de humana você é. Se você não se esquecer de suas origens, então você jamais se desviará de seu caminho. No momento em que eu estava prestes a dar a ela meu último conselho, abruptamente a voz de uma pessoa soou na minha mente. Desculpe-me pelo quê? Isso é o fragmento a fragmento, como o som que ressoava sempre que uma gota de chuva caía na água. Cada memória foi silenciosamente sacudida por uma voz. Este não é o problema. O verdadeiro problema é outro. Vossa Alteza não sabe. A onda causada pela gota se espalhou como um círculo e lentamente se afastou. Por fim, as diferentes partes do minha mente responderam a ela. Não apenas a sua voz, mas também a sua face, o seu olhar, e o dinamismo de cada uma de suas palavras permaneceram intactas e foram reproduzidas no meu cérebro. Isso não é um debate. É um teste simples. Vossa Alteza, Lord Bantalha, meu Deus. Como pode ser? Eu abri minha boca e meus lábios tremeram. Todo o meu corpo foi tomado pela eletricidade causada pelo choque. Parece que Vossa Alteza ainda não sabe que tipo de pessoa esta serva é. Esta subordinada está decepcionada. Por favor, marque a fogo este momento em teu cérebro, Vossa Alteza. Certamente não, com certeza, Lazuli. Sim, Vossa Alteza. Diga, por favor. Você é uma mulher diabólica. Até hoje, o que Vossa Alteza pensava que esta serva era? Tudo ficou claro. Eu entendi um motivo para Lápis Lazuli estar irritada e decepcionada comigo. E eu só podia ficar embasbacado pelo fato de eu ter demorado tanto tempo para compreender. Você está me dizendo que eu fui um idiota? Mesmo que a resposta estivesse diante de meus olhos, eu não pude enxergá-la até agora. O meu senhor, bom Deus, mãe, pai, minhas irmãs, hambúrguer de galinha, de Alá Buda. Eu fui um imbecil. Eu fui um idiota retardado e um filho da puta com problemas neurológicos. Agora eu conseguia entender o motivo para Lápis Lazuli ter se comportado tão desobedientemente assim por tanto tempo. Era óbvio ela ter feito isso. Era tão óbvio que ela não tinha outra escolha senão fazer isto. Se Lápis Lazuli tivesse se comportado como eu, então eu também teria ficado furioso. Eu estava louco. Seriamente insano. Por que exatamente eu continuo vivo e não cometi suicídio? Como é possível eu ter vivido neste mundo com um cérebro tão subdesenvolvido? Seria no mínimo apropriado que eu mordesse minha própria língua e cometesse suicídio. Uma criança de 6 anos provavelmente era mais inteligente do que eu. Senhor. Meus sentidos voltaram rapidamente com o chamado da senhorita Farnese. Ela estava me encarando inexpressivamente. Está tudo bem com você? Subitamente Vossa Senhoria parou de falar e começou a tremer. Se, por um acaso, Vossa Senhoria precisar ir ao banheiro, então não se importe com esta jovem senhorita e vá. A senhorita Farnese colocou as duas mãos sobre seu peito. Estavam sobre seu coração. As palavras que Vossa Senhoria quis transmitir a esta jovem senhorita conseguiram alcançar perfeitamente até aqui. De maneira leve, mas bastante particular. Esta jovem senhorita jamais se esquecerá das palavras de Vossa Senhoria até o dia que ela morrer. A sua eloquência diabólica cativou. A feição de Laura de Farnese aumentou 24 pontos.
Com os olhos demonstrando meu espanto, eu olhei para ela. Recebendo meu olhar com sinceridade, Laura de Farnese brilhava resplandecente. É por isso que está tudo bem em você ir e voltar depois. Apesar de ainda ser uma imitação desajeitada de um sorriso, os seus sentimentos estavam contidos apropriadamente dentro dele. Era a primeira vez em sua vida que ela tinha sorrido por vontade própria. Não se preocupe com a batalha. Os testes acabaram. A verificação de quais aspectos de quais manuais da arte da guerra estão corretos já está completa. Agora tudo o que esta jovem senhorita tem que fazer é aplicar este conhecimento de acordo com a necessidade. Eu me levantei lentamente. Depois de me erguer, eu andei de um lado para o outro da minha cadeira por um tempo. O que eu planejava fazer de agora em diante estava organizado na minha mente. A senhorita Farnese estava me encarando como se eu fosse estranho, mas eu não estava preocupado com isto. Já que o tempo de reflexão foi longo, a decisão foi firme. Eu volto logo. No fim das contas, eu não era alguém com a personalidade indecisa e hesitante. Eu desprezava este tipo de comportamento por natureza. Golpear enquanto o ferro ainda estava quente era o melhor a se fazer. Parece que Vossa Senhoria tem o costume de segurar até o último momento antes de utilizar o banheiro. Gaste o tempo que precisar. Eu não consegui escutar o restante do que a senhorita Farnese disse. Eu já estava correndo loucamente de volta ao meu castelo de Lord Demônio. Já que nossa sede de comando militar estava armada do lado de fora, eu tive que correr por um bom tempo até alcançar o castelo. Eu me pergunto o quanto eu corri. Era óbvio que eu corri mais que o suficiente para ser considerado demais para a resistência física miserável de um recluso. Honestamente, seria mais conveniente se eu tivesse pedido para uma das irmãs Berber me dar uma carona, mas eu só pensei nisto mais tarde. Para ser exato, eu percebi este fato depois de ter chegado à frente ao escritório da Lápis Lazuli no meu castelo. Bang Lala. Eu abri a porta com força, batendo-a. Por sorte, Lápis Lazuli estava em seu escritório. Exceto que, a minha hora para chegar não foi muito boa. Na verdade, ela foi muito ruim. Lápis Lazuli estava seminua e estava trocando a sua meia calça negra. Não, esta minha hora para chegar não foi muito boa na verdade. Eu não tenho certeza. Lápis Lazuli olhou para minha direção e deixou escapar um pequeno suspiro. Vossa Alteza. Esta serva já não disse várias vezes para bater a porta antes de entrar no quarto desta subordinada? Espere. Escute o que eu tenho para dizer agora. Eu respirei fundo. Como eu tinha corrido sem tomar cuidado, meu peito estava doendo muito mais que o necessário. Eu arquejei profundamente. Foi necessário muito tempo até que minha respiração se acalmasse. Era por isto que eu odiava exercícios intensos. Eles roubavam a sua compostura. Eu era sempre calmo e controlado. Certo, Vossa Alteza correu todo o trajeto até aqui. Isto é surpreendente. Até hoje, esta vassala sempre pensou que Vossa Alteza só sabia como andar e deitar, incapaz de qualquer outro movimento corporal. Escute com atenção, Lala. Eu arrumei minhas costas. Usando minhas duas mãos, eu utilizei toda sorte de gestos. O que nós precisamos agora é diálogo. A necessidade para nós dois atingirmos uma compreensão mútua através de um diálogo complexo e delicado, mas essencial, é urgente. Isto é um problema político grave, e também é uma questão fundamental mais importante do que qualquer outra coisa. Porque Vossa Alteza está agindo desta forma tão subitamente? Sempre que começa a imitar uma maneira estranha de falar, esta serva não consegue evitar ser tomada por uma ansiedade estranha. Eu levantei meu dedo indicador. Infelizmente, nossa situação atual não é muito agradável. Não seria um exagero dizer que nós estamos indo ladeira abaixo. Uma força de cerca de 1000 homens está se aproximando de nós mais e mais a cada minuto, então precisamos tirar coisas como as questões políticas de nossas cabeças. É por isso que eu vou dizer isto só uma vez. Já que nós estamos, em mais de uma forma, em uma situação turbulenta, eu vou dizer uma única vez.
É claro, nossas circunstâncias vão melhorar de agora em diante e dias em que nós não estaremos particularmente ocupados podem vir, mas ainda assim, só uma vez. Não peça para eu me repetir. Para mim, isto é uma decisão incrivelmente, assustadoramente e imensamente difícil. Portanto, eu vou deixar claro que te dizer isto frente a frente está me deixando sob uma pressão terrível. A lápis lazuli balançou a cabeça confusa. Ela estava estupefata e com o rosto inexpressivo. Diga, por favor, eu te amo. O tempo parou. O relógio de pêndulo fez tic-tac. Parecia que até mesmo o ar tinha parado de fluir. Depois de uma longa pausa, lápis lazuli franziu as sobrancelhas. Esta serva pede desculpas, porém ela é incapaz de entender. Eu te amo, lápis. E no momento em que ela abriu a boca para falar, eu bati minhas mãos de maneira exagerada. Bom, eu disse 2 vezes. No fim das contas eu consegui dizer isto 2 vezes. Eu havia me decidido e jurado a mim mesmo que diria apenas uma vez, mas acabei dizendo 2 vezes. Bom, tudo bem. Isto ainda está dentro do meu escopo de previsão. Não tem problema. Não peça para eu dizer novamente. Para mim, isto foi uma decisão incrivelmente, assustadoramente e imensamente difícil. Portanto, eu vou deixar claro que te dizer isto frente a frente estava me deixando sob uma pressão terrível. Nós podemos discutir os detalhes depois. Eu irei me retirar para poder lidar com as forças inimigas que estão se aproximando cada vez mais. Se você observar cuidadosamente, isto não é exatamente o que um Lorde Demônio deveria fazer. Se cuide. Adeus. Estou indo embora. Slam. Fechei a porta. Eu distorci rapidamente a minha expressão facial. O silêncio fluía. A serenidade do interior do meu castelo era ilimitada. O som da água pingando de uma estalactite podia ser escutado vindo de algum lugar. Enquanto me mantinha na mesma posição, apoiando minhas costas contra a porta, eu deixei escapar um. Isto foi perfeito. Tinha sido mesmo